lembro dos primeiros passos que foram dados. O investimento, não só da igreja de Torrelândia. Eu havia voltado há pouco tempo de Campina Grande, mas também da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus pelos irmãos que iniciaram este trabalho. Nós não imaginávamos que a bênção fosse tão grande assim. Claro que era um investimento com o qual, pela graça de Deus, estávamos certos que iria dar muitos frutos, como de fato está dando. Esta história dos irmãos aqui é muitíssimo bonita, e seja Deus glorificado em tudo isto. Quero registrar, portanto, a minha alegria por estar aqui e rever tantos irmãos e conhecer outros que eu não conhecia. Quero registrar o meu contentamento por este coral bonito demais. E eu parabenizo, porque conheço a sua regente, eu acho que antes de vocês, desde Campina Grande. E graças a Deus, muito bonito. E eu sou um dos pastores que admiram coral, que valorizam o cântico. E claro que não é nenhum show, mas são louvores que glorificam o Senhor, e isso é muito importante. Parabéns, Daisy, e toda a sua equipe. Deus abençoe, amada irmã. Parabéns, reverendo, e todos os seus irmãos aqui, conselho da igreja, pela bênção do que eu estou vendo. Deus continue abençoando esta amada igreja, frutificando para a glória do seu santo nome. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera comerem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Amém. A grande comissão de Cristo para a vida da igreja. É nesta temática que nós vamos meditar por alguns minutos. E eu quero começar, meus amados irmãos, dizendo que a morte de Cristo não foi um espetáculo, digamos, realizado por um homem, simplesmente revoltado com o contexto religioso do seu tempo. Não foi. Muitas interpretações têm sido dadas por muitos filósofos, analistas, políticos, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Mas nada disto, nada de revolta havia no seu coração, no grande empreendimento que ele levou adiante em cumprimento à missão que Deus lhe deu. Conforme temos no testemunho bíblico, a missão de Deus foi assumida por Cristo de forma plena e deve ser também assumida por todos nós, sem dúvida nenhuma, nos termos da sua vontade. A questão aqui não é o que eu penso, de qual deve ser a missão que eu tenho neste mundo. É levar a sério, receber de bom grado e me dispor a pregar esse evangelho nos termos da sua natureza, conforme o Senhor Jesus assim o fez. E, consequentemente, Ele quer que eu faça também. Alguns estudiosos, analisando este tema, focalizando o comprometimento que nós devemos ter, usam 3 verbos no gerúndio, porque de fato corresponde ao texto grego original. Quando Cristo diz, quando a tradução diz ide, lá no original é indo, é um ato contínuo. E aí os analistas dizem indo, orando e contribuindo, focalizando isto como ações simultâneas do povo de Deus, minha e dos irmãos todos aqui.
e de todos os crentes no mundo inteiro, ações simultâneas no cumprimento da grande comissão. Todos os crentes sabem disto. Todos os crentes entendem muito bem que a grande comissão, conforme o Senhor Jesus Cristo assim nos deu, é para todos nós. Não há um crente de verdade, que se sinta irresponsável diante disto. Pelo menos em tese, todos estão conscientes que é seu dever. Agora, meus amados irmãos, o texto que lemos nos fala profundamente, por causa da sua natureza. Historicamente, nós sabemos que os apóstolos levaram a sério o que lhes competia realizar. E é pela história também que nós podemos constatar isso. Exceto o apóstolo João, que podemos afirmar morreu de velho. Os demais apóstolos foram martirizados, porque levaram a sério o que o Senhor Jesus lhes havia falado. Sacrifício e morte, sofrimento e morte estiveram presentes na sua vida. Atualmente, essa triste história de sofrimento e morte continua. De vez em quando temos notícia de que em partes do mundo isto tem acontecido. E quando eu analiso essas coisas, fico pensando, a liberdade que nós temos em nosso país, ainda temos. E lembrando que nos anos 70, exatamente, eu estava em um acampamento, ouvindo uma mensagem com base neste texto. E aquele pregador canadense, chamando a nossa atenção como jovens naquele tempo, disse assim: aproveitem enquanto há liberdade, porque nós não sabemos até quando. Eu nunca esqueci o que aquele missionário falou. E fico pensando, como é que nós podemos interpretar isto para nós? Eu diria que, em nosso contexto, uma análise realista deve ser feita. E aí é um questionamento que eu me faço, antes de tudo, com uma perguntinha simplesinha. Se a evangelização dependesse só de nós, ou particularmente de mim, que classificação teria? Alcançaríamos mais do que já temos alcançado ou menos? Eu diria, meus amados irmãos, que este é um exercício, uma reflexão que cada um deve fazer, cada um de nós. E é aqui, exatamente aqui, que começa a nossa história. A grande comissão de Cristo
para a vida da igreja. E eu quero ser textual mesmo. Podem deixar a Bíblia aberta, se acaso quiserem. Os versículos 14 a 16 nos mostram que a igreja tem a responsabilidade da proclamação do Evangelho. É a igreja, somos nós. Fica claro que cada cristão deve conhecer com profundidade as boas novas ou boas notícias do Senhor Jesus Cristo e devem transmitir, consequentemente, para aqueles que não conhecem. Quando analisamos calmamente este texto, nós vamos ver que eles estão associados ao cumprimento da missão. Meus amados irmãos, o questionamento que eu expus há pouco, para mim mesmo, mexe muito com o meu coração, hoje mais do que nunca, depois de exatos 50 anos de ministério, de experiências diferentíssimas. Como seria se tudo dependesse de mim? Eu jamais poderia esperar, que essa preocupação partisse de corações de pessoas incrédulas. Seria uma coisa meio estapafúrdia. O que o texto nos mostra é que a salvação acontece pela união com Cristo por meio da fé. E o texto é claro quando diz que o batismo é um sinal externo disto, porque batismo não salva. Mas o Senhor Jesus estabeleceu os termos para que entendamos como tudo deve ser, para que novidades não sejam estabelecidas, coisas novas que temos visto ultimamente. Ele foi taxativo, direto, falou para eles 2000 anos atrás e continua falando para nós. Por isso, entendendo a sua missão, o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 9,16, porque ai de mim, se não pregar este evangelho. A palavra ai, ali no texto original, implica anátema, maldição. E isso fala profundamente ao meu coração, refletindo na minha mente o desejo de ser fiel àquilo para o que eu fui chamado. Não devemos pensar na evangelização como uma vocação a mais que os crentes têm. Porque o fato de ser crente já implica vocação absoluta para testemunhar do Senhor Jesus. Agora, é claro que precisamos ser bastante cuidadosos. Já faz um bom tempo, eu estava indo ao seminário, eu ainda era estudante. Peguei o ônibus, fiquei lá atrás e nas primeiras poltronas, 2 jovens conversando.
Eu não sabia a natureza daquela conversa. Mas em dado momento, lá atrás, na última poltrona, eu vi uma discussão entre eles. É que um tentou evangelizar o outro. E terminaram brigando. Precisamos ser conscientes de que a mensagem do Evangelho deve ser apresentada nos termos como Cristo apresentou. Boas novas. Quanto à abertura do coração, deixa que o Espírito Santo opera. Se ele não operar, a nossa linguagem, a nossa persuasão não vai fazer coisa alguma. A igreja tem a responsabilidade de proclamar. Uma outra lição que nós temos aqui, versículos 17 e 18, aliás, temos duas lições neste texto. Olha o que diz o texto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem, digo, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu diria que este texto, lido agora, imprime em nós não somente comprometimento, mas muito cuidado por causa das interpretações, às vezes absurdas, que são dadas. Nós sabemos disto. A pregação tem como bandeira a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus. Este texto fala das consequências do indo, pregando. Por que é que eu chamo a atenção? Porque quando nós analisamos o texto direitinho, vemos uma lição interessante. Qual é ela? A proclamação do Evangelho implica cura para a alma e para o corpo. O que nós vemos aqui é que na proclamação do Evangelho, mente e corpo são atingidos. O ser humano integral é atingido. Não é uma parte somente. É claro que eu não estou aqui falando de curandeiria ou curandice, como alguns acham. Mas eu estou falando aqui dentro do texto da operação de Deus. Operação soberana de forma imediata e imediata. Entenda-se bem isto. Imediata e imediata. Deus usa os meios para que isso aconteça, os meios existentes. E nessa questão de cura, os médicos, toda essa gente da saúde, eles são usados por Deus para isso. O médico Lucas, certamente, foi muito usado. Eu já ouvi uma mensagem tão longa sobre isso, como Lucas podia ser usado e foi usado.
O texto é claro: corpo e alma são atingidos. E nós devemos entender isto quando pregamos o Evangelho. No Salmo 32, versículos 3 e 4, um texto muito conhecido, o salmista Davi diz: enquanto eu me calei, ou enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido dia a dia. E aí conclui ele: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vejam só o que está aqui narrado, escrito: ossos frágeis. O que nós entendemos aqui é que o pecado na vida de qualquer pessoa produz, sim, como disse o Dr. Joe Bick, o pecado na vida de qualquer pessoa produz confusão, angústia. Por que isso nos chama a atenção? Porque vivemos no mundo exatamente assim. Há muita gente que, se recebesse a palavra de Deus devidamente, seria curada de muitas coisas, de muitos males. Analisando isto, quem é que tem o compromisso de pregar esta palavra e salvar essa gente? É o povo de Deus. O salmista é claro: problemas físicos, ossos, representam sem dúvida a dor intensa de uma alma afligida pela consciência em alerta. No caso dele, sabia que havia pecado e estava sofrendo. Ele que era um crente, um servo de Deus. Imaginem quanta gente há neste mundo nesta situação. Faz um bom tempo que li o testemunho de um servo de Deus, um médico, dizendo o tratamento que havia implementado em uma senhora que ele fora visitar em um certo hospital. E a conclusão a que ele chegou foi que aquela senhora crente estava passando por todo aquele sofrimento por causa de angústias guardadas, muito bem protegidas na sua alma. Doenças da alma. Acontece. Hoje se fala em psicossomáticas. Há muita coisa que não seria necessário tanta droga como às vezes a gente tem que tomar. Basta parar um pouco. Jogar, como disse uma senhora anos atrás a mim, vomitar, permita a expressão, foi essa que ela usou. Depois de ouvi-la 1h30, falando das suas angústias, ela disse exatamente isso a mim. Acho que vomitei diante do Senhor, não foi? Eu disse: a senhora falou o que devia falar, porque o seu problema Jesus pode resolver. Há muita gente assim. E o que fazer? Se só a palavra de Deus pode dar uma solução devidamente operada pelo Espírito Santo.
Então este é o nosso dever. Mas o texto também diz, versículo 17 e 18, também, que a igreja cristã é receptáculo do poder de Deus. Há muitos meios criados querendo assumir esse lugar da igreja na vida das pessoas. Eu não vou demorar muito aqui. E tem enganado muita gente. Quem detém este poder devidamente doado é a igreja. Porque a igreja prega a palavra de Deus biblicamente. Quando eu digo isto, eu estou dizendo que a interpretação e a devida aplicação é dada conforme os preceitos bíblicos. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a regra número 1 de interpretação, a nossa chamada hermenêutica bíblica. Vamos pregar a palavra, portanto. Conforme sabemos, todas essas coisas que são registradas aqui aconteceram, exceto alguém tomar veneno e ficar bom. Não temos registro no Novo Testamento, mas o mais temos. Os apóstolos viram tudo isto. Aliás, eles mesmos, o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:13, fala que sofria de certos problemas físicos. Alguns intérpretes deste texto supõem muitas coisas, eu não vou falar sobre elas aqui. Mas é a igreja que tem esse poder para acalmar as coisas, para implementar confiança na palavra de Deus, na providência de Deus. Certamente nós já vimos registros disto. O que fazer? É certo que nós podemos encaminhar para setores especializados, mas há muita coisa que o receber simples da palavra de Deus com fé, devidamente pregada pela igreja, dá uma solução. Talvez pessoas ao nosso redor, na nossa família, estejam passando por essa luta. E a solução estaria simplesmente confessar a Deus os seus pecados, reconhecer que deve perdoar, coisas assim, que para nós seria muito fácil, muito simples, mas não é para todos. Eu já vi uma senhora dizer sobre um certo assunto que estava compartilhando: eu não o perdoo nunca. Eu disse: mas a senhora vai guardar esse veneno no seu coração? Eu não o perdoo nunca. Há muita gente assim. Onde está a solução? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas finalizando os versículos 19 e 20, dizem assim: de fato o Senhor Jesus
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E agora? E tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que lição temos aqui? Conclusiva. O Senhor Jesus prometeu presença na vida da igreja. Estarei convosco. Resumindo, nós podemos dizer que a lição aqui é: Cristo trabalha com a igreja, trabalha na igreja e trabalha através da igreja. Nós não estamos sós. Para mim, esta é uma verdade que me impulsiona. Cada vez que eu me deparo com situações em que eu tenho que testemunhar, eu tenho a consciência de que o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Nós não estamos sós. Eis que estarei convosco. A igreja que cumpre com a sua responsabilidade não está só, não fica abandonada. O Espírito Santo está ali ajudando, porque é para isto que ele veio. A questão é que nós precisamos inteirar-nos disto, não só intelectualmente, mas em nossa vida, nos nossos impulsos, no nosso trabalho. O Senhor está comigo, nós não estamos sós. E o contexto em que vivemos, cada dia imprimindo mais dificuldades, qual a arma que nós temos? A Bíblia diz que nossas armas não são carnais, e jamais poderiam ser. Em se tratando de se pregar o Evangelho, que arma carnal eu poderia ter? Poderia eu abrir a mente de quem quer que seja e empurrar este texto para que entendesse? Ah, não, jamais. Mas sabe quem faz? É o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele faz. Quanto à história conhecemos nestes termos. A lição é que Cristo trabalha com a igreja, na igreja e através da igreja. A Bíblia deixa claro que o Senhor da igreja está na igreja. E, consequentemente, como temos visto, é Senhor de poder. Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele o faz. Eu tinha 5 anos e meio, então já faz tempo. Meu pai estava no Rio de Janeiro. E minha mãe se converteu. Levou a turminha toda para a igreja. Uma senhora da igreja presbiteriana de Sapé, eu sou de lá. Evangelizou minha mãe. A história é meio longa. E aí nós fomos. Meu pai volta, ele queria empreender de maneira grande demais, não deu, foi uma coisa menor, mas ele veio. Mas eu lembro que quando a minha mãe mandou
não era assim não, era escrevendo. Mandou dizer a ele que a gente era crente da igreja da irmã Toinha. Ele achou bom demais, conhecia aquela senhora há muito tempo. Mas ele, depois que volta do Rio de Janeiro, passa 10 anos ouvindo. E eu lembro que tanto a minha mãe como uma das minhas irmãs estavam sempre: você precisa entregar a vida a Jesus. Você precisa de Jesus Cristo para receber a salvação. E a minha irmã também: papai, não pode ficar assim. E ele decidiu ir à igreja uma vez por ano. Para receber o ano novo, ele estava lá. O tempo passou. Um dia desses, no mês de julho, férias no SPN, onde eu estudei, Reverendo Silvano também. Um dos alunos lá foi à nossa terra, passar aquele mês lá de férias. E numa quinta-feira à noite, igreja assim cheia, como aqui. O meu pai sai do trabalho, fica no último banco. E aí aquele servo de Deus, aluno do terceiro ou quarto ano, naquele tempo eram 5 anos, começou a pregar. E ele ouviu. E ele fez um convite. Quem aqui entendeu a mensagem e quer entregar a vida a Jesus? Eu estava com a Bíblia aberta, no texto em que o pregador estava baseando a sua mensagem. E aí uma jovem da igreja tocou assim em mim, disse: olha quem está na frente, teu pai. E eu pensei que fosse alguma coisa assim, não sei, eu disse: meu pai. E meus irmãos, após o culto, todo mundo parabenizando, porque ele era conhecido de todos lá, todos parabenizando: oh, irmão, que bom. E eu lembro que ele botou a mão assim no ombro da minha mãe e disse: amanhã eu vou falar com a minha irmã. A idade que eu tinha de nascido correspondia ao tempo que ele era rival da sua irmã. E aí a minha mãe disse: muito bem. Você é um crente? Sim, sou. Então não pode ficar rival da sua irmã, não. Vai lá. E no outro dia, ele saiu mais cedo
para o trabalho e eu de longe acompanhei. E quando ele foi se aproximando da casa da sua irmã, ela estava à porta da casa e vendo-o, parou, porque não se falavam há muitos anos. Vendo-o, ficou tensa. E à medida que ele se aproximava, ela disse: Severino, o que é que você quer, meu filho? Ele disse: não se preocupe, eu estou aqui em paz. Acontece que não era ela sozinha, o seu esposo, que era rival dele, vinha do outro lado e deu um grito de lá. O que é que está acontecendo? E aí ele disse: pode vir, nós estamos em paz. Eu vi aquela cena. Nunca esqueci. E meu pai, aos 90 anos, Deus o levou, um crente. Mas quanto tempo ele passou rival da sua irmã. Não tinha força para ir até lá. O Senhor da igreja está na igreja e é Senhor de poder para todas essas coisas. Aquilo que a natureza humana não pode empreender, o Espírito Santo pode. E aí, o Evangelho termina com a mensagem que a vida cristã é a vida vivida na presença e no poder do Senhor Jesus, que foi crucificado e ressuscitou. Que maravilha! Não tem coisa melhor. Eu quero concluir com 3 questões. Uma delas, eu participei logo que casei. Fui a um congresso chamado Lausanne II, lá em Filipinas. E após a mensagem, naquele painel grandão para 5.100 e cento e tantas pessoas, tinha uma frase: desafio e comprometimento. Quem ouve a mensagem do Evangelho é desafiado a se envolver. Outra coisa importante é que pessoalmente nós precisamos fazer uma avaliação de nossa vida e empreendermos a nossa qualificação. Todo crente deve saber justificar a sua fé. Se não souber, aprenda. Procure aprender. Terceira coisa: intercessão e ação. Devemos comprometer-nos, irmãos, em interceder pelas almas perdidas e evangelizá-las. Orem pelos pastores.
Orem pelos irmãos como um todo, cada um com o seu compromisso de evangelizar. Lucas 10, 2. O nosso Senhor diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Que Ele nos abençoe.